Oi, pessoal. Gravei um vídeo para vocês do conteúdo de biologia, referente ao conteúdo e as apostilas que foram enviadas pela SEDUC. Espero que ajude vocês na realização das atividades, nos estudos de vocês. Esse é o conteúdo da primeira semana, ok? Vamos lá. O conteúdo enviado está atualizado com o tema que estamos vivendo no momento. Vírus, quem são? Os alunos do segundo ano estavam vendo esse conteúdo quando entramos de quarentena. Já viram bastante sobre esse tema. O terceiro e o primeiro, o terceiro já viu, o primeiro viu algumas coisinhas. Então, o nome vírus, a palavra vírus, deriva do latim, que significa veneno e toxina. Então, já dá noção de que prejudica muito. São seres microscópicos, pequenos, partículas muito pequenas, que para visualizar precisamos de um microscópio eletrônico. Causam infecções, são parasitas obrigatórios, intracelulares. O que quer dizer intracelulares? Precisam estar dentro de uma célula para reproduzir. E quando eles entram dentro dessa célula, eles comandam ela, realizam todo o processo ali dentro dela e comanda ela. Então, ela reproduz outras células iguais, doentes. Então, ali está escrito, né? Forma réplicas. Aqui, ó, formam réplicas iguais. Então, formam células doentes iguais àquela que foi contaminada no início com o vírus. As outras células também vai ter vírus dentro. Sofrem mutações. Então, eles se transformam, eles sofrem alterações, podem causar outros sintomas, né? Em pessoas, passa de uma pessoa para outra, ele sofre mutação, em outra pessoa pode causar um sintoma diferente. Ele atua como um pirata celular, invade uma célula e assume o comando, como eu já tinha dito antes, fazendo com que ela trabalhe quase que exclusivamente para produzir novos vírus. Então, ela vai produzir outras células com vírus dentro e vai transmitir as doenças. Infecção viral. Geralmente causa profundas alterações no metabolismo celular. Lembram? As organelas lá dentro da célula, fazendo todo o seu trabalho, como se fossem os órgãos do nosso corpo, vai alterar tudo isso numa célula infectada. Pode até levar à morte. Vai levar à morte daquela célula, né? Pode não, leva à morte daquela célula e com mais rapidez. Quando o vírus está fora, ele não realiza nenhuma atividade. Como ele é parasita e precisa de estar dentro de uma célula, se ele estiver fora, ele não realiza nenhuma atividade vital. Não fabricam substância, não reage a estímulos. Porém, se eu encostar a mão em um lugar que esteja um vírus, um corrimão, um trinco de porta, na descarga, eu vou poder estar adquirindo esse vírus para o meu corpo. E aí dentro do meu corpo ele vai começar todo o processo novamente. Do que esses vírus se compõem? De ácido nucleico, DNA ou RNA, e uma parede de proteína. Os ácidos nucleicos ficam lá no interior da célula. E no envoltório proteico, temos o capsídeo, uma cápsula que envolve. Na próxima página tem um desenho, fica mais fácil. Então, aqui, dentro, né, essa parte aqui, ó, cadeia de DNA, que a gente já conhece, é o material genético. Em volta, essas bolinhas, é o capsídeo. E por fora, o envelope. Alguns vírus possuem, outros não. Quando nós utilizamos o álcool, nós estamos destruindo esse envelope. O sabão também ajuda a destruir esse envelope. E aí os vírus ficam, né, menos resistentes. Então, material genético, encontramos DNA, RNA, ou os dois combinados, por exemplo.
Os vírus que apresentam DNA são chamados de vírus de DNA. Alguns possuem RNA, são chamados de vírus de RNA. Os vírus de planta contêm RNA, exclusivamente. Os de animais, DNA ou RNA. E os de bactérias, que nós damos o nome para esses vírus de bacteriófagos, eles possuem DNA. Capsídeo, como eu já disse antes, é uma cápsula formada por proteína que envolve o material genético. Então, ele está ali em volta do material genético. Então, por isso é importante o uso do sabão também, porque aqui, ó, é formado por proteínas, né? Então, o sabão vai ajudar quando você lava a mão com sabão, vai ajudar a destruir esses vírus. E o envelope, a parte, né, por fora, são geralmente derivados de membrana plasmática da célula. Na nossa célula normal do nosso corpo, né, e dos outros seres, essa membrana ela funciona como uma peneira, classificando o que vai entrar, o que vai sair. Então, no vírus, o envelope é derivado da membrana plasmática da célula, onde o vírus se reproduziu. Então, aqui falou sobre a estrutura do vírus. Agora, nós vamos para a atividade. O coronavírus apareceu no Brasil e em alguns países em 2020, né, o ano que nós estamos vivendo. Ele foi classificado como Covid-19, a doença que ele transmite, porque dia 31 de dezembro de 2019 eles identificaram esse tipo de vírus com a transmissão. Então, aqui tem alguns sintomas e a diferença entre um vírus e outro e os sintomas que eles transmitem. A seguir, apresentamos quem são os coronavírus, as doenças, suas formas de transmissão, sinais, sintomas e alguns tipos de tratamento e prevenção. O CoV é uma família de vírus conhecida desde 1960. Causa diversos tipos de infecções respiratórias. O nome é derivado porque ele parece com uma coroa. Pertence a uma família de vírus responsáveis por diversas infecções respiratórias. Podem causar infecções que variam de resfriado comum até mais severos, como a síndrome respiratória aguda grave, que eles dão o nome de SARS, que é a infecção causada pelo novo coronavírus. Ali, então, como eu tinha dito antes, SARS, síndrome respiratória aguda grave, é causada pelo vírus SARS. Teve seu primeiro registro no ano de 2002 na China, causou a morte de cerca de 800 pessoas até o ano de 2003, quando foi controlado. E o MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, é causada pelo vírus MERS-CoV e teve seus primeiros casos em setembro de 2012 na Arábia Saudita. Posteriormente, foi identificado que os primeiros casos ocorreram em abril do mesmo ano na Jordânia e, em seguida, em outros países do Oriente Médio, bem como Europa, Ásia, América e África. O diagnóstico dessa doença é realizado por meio de exame clínico específico para coronavírus, incluindo o sequenciamento do genoma viral. Então, eles incluem um exame que pesquisa o sequenciamento, né, do genoma, a genética lá do DNA ou do RNA dos vírus, para procurar um tipo de tratamento, para procurar uma vacina. E para ver como eles agem no corpo das pessoas também. É importante destacar que os pacientes devem ser mantidos em isolamento enquanto apresentarem sinais e sintomas da doença. Os profissionais de saúde devem ter atenção especial quanto ao uso de equipamento de seguranças ao realizar o tratamento dos doentes. Como nós já vimos, existem muitos enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham diretamente com os doentes que estão sendo contaminados. Sinais e sintomas. Pode causar pneumonia, lesão no pulmão,
e até óbito do paciente. Ele apresenta um período de incubação assintomático. O que seria isso? Ele fica dentro da pessoa, não apresenta sintomas, que é assintomático. Esse período varia de 5 a 16 dias. Aí, existem pessoas que podem causar algumas infecções brandas. Seus sintomas assemelham-se a um resfriado, uma gripe, com espirro, tosse, coriza e febre. Entretanto, eles também causam infecções mais severas, né? Depende do organismo da pessoa, depende do tratamento que ela inicia, como as citadas em tópico anterior, que pode desencadear pneumonia, insuficiência respiratória aguda, lesões pulmonares e até óbito. Tratamento. Não existe um tratamento específico para infecções causadas pelo coronavírus ainda. O tratamento que eles indicam é repouso, ingestão de bastante líquido e medidas para aliviar os sintomas. Em casos mais graves, deve-se incluir suporte de terapia intensiva, então internamentos em UTIs. A prevenção. Evitar contato próximo com pessoas que estejam doentes. E higienizar as mãos com frequência. Nós estamos vendo o tempo todo, né, que é para higienizar, lavar a mão, passar álcool um monte de vezes, todo lugar que você vai. Se você tiver contato com pessoa doente, se você for num ambiente que tiver muitas pessoas, sempre higienizar as mãos. A transmissão pode ocorrer infectando animais e pessoas. Assim, sua transmissão pode ocorrer através do contato com animais e contato próximo com pessoas contaminadas. A transmissão dessas infecções entre pessoas pode ocorrer pelas gotículas de secreções eliminadas pelo doente, seja pela tosse, seja pelo espirro, seja por objetos contaminados. Existe, né, já assim, alguns estudos de quanto tempo ele sobrevive em cada superfície, nas mais frias, nas mais quentes, nos metais, na madeira. Então, é bom sempre pesquisar sobre esses assuntos. Outras formas de evitar. Cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e lavar a mão em seguida. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres. Manter os ambientes bem arejados, evitar contato próximo com animais selvagens ou doentes, evitar viajar para locais onde estejam ocorrendo surtos dessas doenças. Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem assistido. Uma frase: gratidão torna suficiente aquilo que temos. O que temos no momento é ficarmos em casa, se informando das coisas, não pirando com tantas notícias, que algumas não são verdadeiras. Aqui embaixo encontra o site que vocês podem acessar e realizar a leitura dos textos, fazer as atividades. Estão todas as disciplinas, as diversificadas para o ensino integral, algumas sugestões para estudar para o Enem. Um bom material para vocês, aproveitem bastante e compartilhe com os colegas, ok? Obrigada.